Hey guys, how you doing? This is Nephi again with another English class for you. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Nef. Nós vamos a mais uma aula de inglês hoje. E hoje nós vamos fazer uma pequena revisão sobre todos os conteúdos que vocês já viram aqui, né, que já trabalharam comigo. Tudo bem? Espero que vocês prestem bastante atenção, possam relembrar um pouquinho do que vocês já sabem. E também nós vamos fazer uns testes com algumas questões do Enem, utilizando os conteúdos que nós trabalhamos já. Para que vocês já consigam se acostumar um pouquinho melhor e já ver como é que fica o modelo das perguntas. Tudo bem? Então vamos aqui na tela, nós vamos ver alguns quadros nos quais eu sintetizei um pouquinho dos conteúdos. Então nós temos aqui so far so good, que é uma expressão que significa até agora, tudo bem. So far so good. So we have content so far, os conteúdos até agora, e quick explanation, uma explicação bem rápida sobre as coisas que nós vimos. O primeiro conteúdo que nós trabalhamos foi present perfect. Ok? Vocês estão vendo a estrutura no quadro em vermelho. Have or has plus past participle. Tá vendo? Have or has mais passado particípio. Present perfect expressa ações passadas que acabaram em um tempo não específico. No passado, ações que ainda não terminaram. Tudo bem? Apesar do nome present perfect, vocês lembram que se refere ao passado. Só que o tempo não é específico. Tudo bem? Também nós vimos past perfect. Usa uma estrutura parecida com present perfect, mas ao invés de have or has, nós temos o had plus past participle. E ele descreve ações que aconteceram no passado antes de outras ações no passado. Tudo bem? Deu para entender um pouquinho? Essa explicação é um pouquinho confusa, mas algo aconteceu no passado antes de outro evento no passado. Tudo bem? Present Perfect Continuous foi o terceiro assunto que nós vimos. A estrutura have or has plus been, que é o passado particípio do verbo to be, mais o verbo principal com ing. Tudo bem? E ele representa atividades contínuas ou repetidas que foram iniciadas no passado e que continuam até o presente, ou então que seus efeitos ainda continuam no presente. Tudo bem? Geralmente falamos isso quando descrevemos um curso que nós estamos fazendo, que começamos no passado, que ainda continua. Tudo bem? Ou coisas parecidas. Outro assunto que nós vimos que é bastante importante são os indefinite articles, ou os artigos indefinidos, que em inglês são dois, a e an. Tudo bem? Em português nós temos mais do que dois artigos indefinidos, entretanto, vale ressaltar. Nós utilizamos em inglês a e an apenas para o singular. Em português é equivalente a uma. Tudo bem? Apenas o singular. Então, referem-se a substantivos que não são específicos. Uma casa, a house. Uma laranja, an orange. Lembram? Também vimos sobre o definite article, que é bem famoso, the. Ok? Então, é usado sempre que nos referimos a algo específico, essa é a palavra importante, que já fora mencionado. Corresponde aos artigos em português o, a, os e as. Bem simples, tudo bem? Aqui. Então, no quadro nós temos também a imperative form, outro assunto que nós vimos. Por exemplo, give me that, come here, forma imperativa. Até pelo tom de voz vocês conseguem perceber um pouquinho, né? Verbos usados para dar ordens, comandos, avisos ou instruções. E se usamos please para fazer uma solicitação. Então, olha só como fica. Come here please. Dá uma entonação um pouquinho diferente. Pode ser uma solicitação, dependendo de como nós usamos, e também pode ser uma ordem, ok? Um comando. Também vimos a forma comparativa, o comparative, ok? A estrutura more ou er plus adjective, more plus adjective plus than, ou também nós temos adjective plus er plus than, ok? Para adjetivos longos nós usamos o more, e para adjetivos curtos nós acrescentamos o er após o adjetivo. Então nós temos ali adjetivos ou advérbios, que também vale mencionar, utilizados com função de estabelecer uma relação comparativa, seja de um a um ou de um com vários, tá bom? Não entre vários, um com vários, ok?
Em português seria, por exemplo, I am taller than you. Eu sou mais alto que você. Uma comparação. Por isso o nome, comparative. Também vimos o superlative, que vem logo em seguida, um pouco semelhante, que nós utilizamos the most plus the adjective, ou nós utilizamos adjective plus est. O the most é utilizado com adjetivos longos e em adjetivos curtos nós acrescentamos o est após os adjetivos. Eles expressam um grau extremo ou mais alto de uma qualidade. Usamos o adjetivo superlativo para descrever a extrema qualidade de uma coisa em um grupo de coisas. Então, essa é um pouco da diferença do comparativo para o adjetivo. E sempre nós utilizamos, quase sempre, tem pouquíssimas exceções, nós utilizamos o the quando utilizamos o superlativo, para definir que ele é o maior ou melhor, tudo bem, em um grupo. The, most ou the adjective plus est. Nós também vimos um pouquinho sobre passive voice. Lembra? Nós vimos em vários tempos verbais, não tem como a gente cobrir todos aqui. Eu dei um exemplo apenas. The bike is being ridden. Okay? Que seria em português a bicicleta está sendo pedalada ou guiada. É utilizada quando queremos enfatizar a ação, o verbo, não é? E o objeto de uma frase ao invés do sujeito. Isso significa que o sujeito é menos importante do que a ação ou que não sabemos quem ou que ele é. Entenderam? Voz ativa nós focamos no sujeito e voz passiva nós vamos focar na ação ou no objeto. Tudo bem? Indirect speech foi o outro assunto que nós vimos. Por exemplo aqui, she said she liked to. Utilizamos dessa forma quando vamos reproduzir a fala de outra pessoa. Ou seja, quando vamos reportar o que já foi dito por alguém. Tudo bem? É o discurso indireto do português. Indirect speech tem algumas regrinhas de uso. É interessante que vocês, se tiverem dúvidas, deem uma revisada no conteúdo. Não é simplesmente repetir o que a outra pessoa falou. Dependendo do tempo verbal, o tempo verbal do indirect speech vai ser alterado. Ok? Então, também vimos um pouco sobre slangs, que em português, gírias. Temos alguns exemplos aqui. Lit, que quer dizer alguma coisa que é muito boa, vem da palavra elite. Extra, quando uma pessoa é exagerada. E salty, quando alguém é muito irritado por um motivo pequeno, ou fica bravo com facilidade. Então, é a linguagem, palavras, frases, de um registro informal que membros de um grupo particular preferem, em vez de vocabulário comum, de uma linguagem padrão, para estabelecer a identidade do grupo ou excluir estranhos, mesmo as duas coisas. Tudo bem? Gírias, como a gente usa no português. Em inglês, claro que nós vamos ter muitas gírias também. Essas aqui são algumas, nós vemos várias. Interessante que vocês deem uma olhada lá depois também, para poder relembrar, se vocês não lembram. Idioms. Assim como gírias, nós também temos os idioms. Idioms não significa necessariamente idioma, ok? Apesar de ser um cognato, de parecer um cognato. Nesse caso, idiom vai significar, são expressões idiomáticas, porém, diferente da palavra expressions, idioms são expressões que não fazem sentido literal, como no português, bater as botas, ou na mosca, que não querem dizer exatamente aquilo que as palavras descrevem. Bater as botas, morrer. Na mosca, você acertou alguma coisa, acertou bem, acertou em cheio. Então, nós temos aqui um exemplo, you hit the nail on the head, que significa você acertou o prego na cabeça. Mas, na verdade, é equivalente à nossa expressão em português, na mosca. Ok? É uma expressão cujo sentido não pode ser compreendido pelos significados comuns das palavras nele. Outra que nós vimos aqui também, nós aprendemos um pouquinho sobre countries, Brazil, Ireland, United States of America, e também vimos um pouco sobre as nacionalidades, Brazilian, Irish and American, ok? That's it, guys. Deu para relembrar um pouquinho das coisas que nós vimos. Então, vamos passar aqui adiante. Ótimo, né? E vamos a algumas questões que a gente vai poder trabalhar um pouquinho as coisas que nós vimos. Vou passar aqui a segunda questão. Nós temos aqui Enem 2018. Don't write in English, they said. English is not your mother tongue. The language I speak becomes mine. Its distortions, its queerness, all mine.
Mine alone. It is half English, half Indian. Funny perhaps, but it is honest. It is as human as I am human. It voices my joys, my longings, my hopes. Aqui nós temos um poema da poetisa Kamala Das, indiana, certo? E para que nós possamos entender melhor, nós temos ali no comecinho o reported speech, que nós vimos, né? Don't write in English, they said. Não escrevam em inglês, eles disseram. Ok? Seria interessante que nós conhecêssemos um pouquinho da história entre Índia e Inglaterra, para saber que os indianos falam inglês também, mas eles usam muito no seu dia a dia uma coisa que eles chamam de Hindi English, que é o inglês com a língua deles, o Hindi. Né? Então eles misturam bastante a língua. Quando a gente entende esse contexto, entende um pouquinho melhor o que está acontecendo aqui. Então, a poetisa Kamala Das, como muitos escritores indianos, escreve suas obras em inglês, apesar de essa não ser sua primeira língua. Nesses versos que nós vimos aqui agora, ela. Então, o que esses versos falam? Eles falam um pouquinho sobre o uso do inglês e que as pessoas na Índia falam, não usam inglês porque não é sua língua principal. Então, nós temos as opções. Usa a língua inglesa como efeito humorístico, recorre às vozes de vários escritores ingleses, adverte sobre o uso distorcido da língua inglesa, demonstra consciência de sua identidade linguística ou reconhece a incompreensão na sua maneira de falar inglês. O que vocês acham? Então, nós temos aqui, ela demonstra consciência de sua identidade linguística. Vocês veem que, apesar de, logo no começo, don't write in English, they said. English is not your mother tongue. Não escreva em inglês, não é sua língua principal. Mas mesmo assim ela escreve em inglês para demonstrar, eu sei muito bem qual é a minha língua, mas mesmo assim eu posso escrever em inglês. Ela tem consciência da identidade linguística dela. E é muito comum também na Índia que eles falem Hindi English, que é o Hindi misturado com o inglês. Ok? Na próxima questão nós temos aqui um poema bem famoso de Robert Frost, The Road Not Taken. Só um pedacinho, tudo bem? Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Esses são os versos finais do famoso poema The Road Not Taken, do poeta americano Robert Frost. Levando em consideração que a vida é comumente metaforizada como uma viagem, esses versos indicam que o autor... Interessante nós lembrarmos ali que ele fala Two roads diverged in a wood. Traduzindo só esse primeiro, duas estradas divergiram em uma floresta. E lá no final ele usando present perfect diz, and that has made all the difference. Isso fez toda a diferença, present perfect. Letra A, festeja o fato de ter sido ousado na escolha que fez na vida. B, lamenta por ter sido um viajante que encontrou muitas bifurcações. C, viaja muito pouco, que essa escolha fez toda a diferença em sua vida. Letra D, reconhece que as dificuldades na sua vida foram todas superadas. E a letra E, percorre várias estradas durante as diferentes fases da sua vida. Sabemos que as estradas significam as escolhas da nossa vida. Então, ele fez de fato de ter sido ousado na escolha que fez. E lá no final, em Present Perfect, isso fez toda a diferença. Se vocês têm mais dúvidas sobre isso, não esqueçam de acessar também a plataforma Eduque, que tem mais questões que vocês podem estudar um pouquinho e verificar as coisas que nós vimos. See you next class, guys.